Graça e paz, meus irmãos, boa tarde a todos. Tenho duas questões para tratar com vocês, prometo ser breve. A primeira diz respeito ao nosso culto. Hoje é quarta-feira, o templo estará aberto às 19 horas e 30 minutos. Sabemos que alguns irmãos estarão ali presentes para clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor as nossas muitas necessidades. Não apenas as nossas, mas da sociedade também. Nos diz a Bíblia que é o nosso dever estar orando em favor de todos os homens, em favor daqueles que são investidos de autoridade. Irmãos, é óbvio que aqueles que estarão devem atender aí as normas, né, as orientações do Ministério da Saúde para as nossas vidas neste período em que vivemos. Aqueles que estão aí em zona de risco, o recomendável é que fiquem em casa, tanto para idosos, crianças, pessoas que também já tiveram algum problema de respiratório aí no passado, talvez seja a sua situação. A recomendação, a orientação que eu tenho para te dar, fique em casa. E aqueles que estarão ali clamando por cada um de nós. A segunda questão é uma reflexão da palavra do Senhor. A palavra é viva e ela fala conosco a cada dia em cima das nossas necessidades. E nós precisamos estar sempre atentos, né, com os nossos corações abertos para receber a palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia, Josué capítulo 6, nos diz aí no versículo 20: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Ruíram as muralhas caíram, as muralhas que estavam ali impedindo com que a nação de Israel tomasse aquela cidade que era de direito deles. Eu pergunto para você, para a nossa reflexão, qual é a sua muralha? Qual é a sua muralha? Talvez a sua muralha seja na área de finanças, um problema, a situação econômica do nosso país sabemos que não vai muito bem. Talvez seja você tenha sido afetado com esta situação. Talvez a sua muralha seja na área de uma enfermidade, algum problema que você talvez esteja passando, não apenas você, mas talvez um parente esteja aí sendo oprimido por causa de uma enfermidade. Talvez a sua muralha seja um conflito com você mesmo, algo que você uma luta interna e intensa que você tem passado. Talvez a sua muralha seja um conflito aí dentro do seu lar. Talvez a sua muralha seja um conflito no seu trabalho ou na igreja. Eu pergunto, o que você tem feito? Nós observamos a nação de Israel clamando, né, gritando, colocando diante do Senhor e sendo obediente ao Senhor. Esta deve ser a nossa postura, a nossa atitude de clamar ao Senhor, de gritar misericórdia para que de fato as muralhas não impeçam de que os planos e os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Irmãos, meu amigo, eu torno a perguntar, qual é a sua muralha? Diante da pergunta que eu te fiz, analise aí com você mesmo. Mas além de analisar, eu te convido a clamar, a gritar, colocar diante do Senhor para que essas muralhas, estes empecilhos que impedem que você viva bem, que impedem que você que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, elas possam cair por terra. Clame, grite, ultrapasse as muralhas, pisa na muralha, como diz aquela música infantil, e corra diante do Senhor, em direção ao Senhor, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não olhe para as muralhas, mas pule, pise e clame, grite para que elas venham cair por terra e você se torne alguém que possa viver liberto de todas as muralhas que surgirem diante de você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar força, resiliência, perseverança, e força e determinação para de fato vencer todas as muralhas, derrubando todas as muralhas, porém com a obediência ao nosso Deus, observando os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Este é o caminho que nós devemos percorrer, olhando sempre para o Senhor e não olhando para as muralhas. Olhando para o Senhor, as muralhas elas não vão existir. Talvez elas até existam, mas brevemente elas irão cair, porque Deus é maior do que qualquer muralha, do que qualquer problema, e quando nós escolhemos Deus, nós olhamos para Deus,
automaticamente os problemas serão irrelevantes em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar e te dar a você, melhor dizendo, uma noite de paz, dias bons, mas principalmente dias na presença do Senhor. Shalom a todos.